Capítulo 587, Encontro inevitável. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YUNG-QC, Bru. Do lado de fora, coberto por uma brilhante e vitrosa cúpula azul, o palácio espiritual do Oceano Vazio parecia um castelo conectado por muitos palácios. Mas quando dentro, se perceberia que ele era uma cidade magnífica, com seu tamanho muitas vezes maior que vista por fora, maior até que o país Grande Domo. Oxi! 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 Nesta grande cidade, podiam-se ver inúmeras pós-imagens de figuras puldarussas cruzando o céu, incluindo bestas voadoras e embarcações de diferentes tamanhos. Entre essas embarcações, havia algumas que eram 10 vezes maiores que o navegador dos céus Trovão Azul e podiam acomodar centenas de pessoas. No campo de visão de Zhao Feng e companhia, muitos salões e prédios surgiam, imponentes e fortemente vigiados, além de várias lojas de diferentes tamanhos e estilos. Em algumas áreas comerciais movimentadas, havia muitos estandes privados sob o comando de especialistas de todo o mundo. Essas áreas comerciais estavam lotadas e barulhentas. Também havia várias áreas da grande cidade do Palácio Espiritual que eram cercadas por rios e montanhas florestais. Era um cenário agradável. Olhando para cima podia-se ver o céu azul e, ao longe, o oceano sem fim. Todos do grupo observavam isso com olhos ardentes. A parte interna do Palácio Espiritual do Oceano Vazio é ainda maior que as ruínas do Sagrado Roxo. Zhao Feng ficou surpreso e sentiu uma aura similar às das ruínas do Sagrado Roxo. Obviamente havia algo em comum entre as ruínas e esse palácio espiritual. Como por exemplo, ambos eram dimensões artificiais criadas pelo homem, não criadas naturalmente. Também havia uma diferença óbvia entre ambas. As ruínas do Sagrado Roxo eram um espaço de herança secreto e fechado, com a capacidade de operar de forma independente, geralmente não precisando da ajuda de pedras de cristal primordial ou outros recursos para se manter. Por outro lado, o Palácio Espiritual do Oceano Vazio é essencialmente um microdomínio criado pelo homem que se comunica com o mundo exterior e requer uma enorme quantidade de recursos para se manter em funcionamento. Enquanto houver pedras de cristal primordial suficientes, ele poderá funcionar para sempre. Claro, independente se era boa ou ruim, a capacidade de criar dimensões ainda era extremamente incrível. A qualidade dos Yuan-Ti dos céus e da terra aqui é várias vezes melhor do que a das 8 montanhas desoladas. Provavelmente pode ser comparável às 3 grandes terras santas. Os olhos de Lowland Zisui estavam cheios de choque enquanto encarava a cidade. O aparentemente pequeno palácio espiritual era várias vezes mais movimentado e uma estação de trânsito de grau várias vezes maior que a do ponto de abastecimento das 8 montanhas desoladas. Simplificando, este era um centro comercial de alto nível do oceano sem fim, onde especialistas de todos os lugares se reúnem. Capitão, esta parece ser a primeira vez que você vem ao Palácio Espiritual do Oceano Vazio, não é? Se o senhor precisar de alguma coisa, eu, Xiao Ma, posso ajudá-lo e prometo que tudo correrá bem. Uma voz respeitosa soou. Os passos de Zhao Feng pararam, com ele encarando um jovem vestido como um estudioso. O jovem estava montando um Pegasus branco como a neve e tinha olhos claros e um sorriso no rosto enquanto se curvava. Seu olhar não pousou em nenhum outro soberano ou especialista ali, apenas em Zhao Feng. Pequeno cavalo. Qual é o seu preço? Zhao Feng murmurou o nome desse jovem com interesse. A idade de Xiao Ma era semelhante à dele e com o cultivo de estágio tardio do Lord verdadeiro. No entanto, isso não foi o que causou o interesse de Zhao Feng, mas sim, este belo e autoproclamado pequeno cavalo parecia ganhar a vida mostrando as pessoas ao redor. Ma é meu apelido.
Se o capitão chegou ao palácio espiritual do Oceano Vazio, isso significa que o Senhor precisa de algo, então eu posso te guiar. Quanto à taxa, tudo depende do que o Senhor quiser me recompensar. O belo jovem sorriu e curvou-se enquanto olhava para o jovem capitão com o canto dos olhos. Na realidade, este Xiao Enmia também estava inquieto e nervoso. Embora esse cliente não fosse um soberano, seu instinto lhe dizia que essa pessoa era rica. Xiao Enmia já havia apontado para esse grupo no momento em que eles compraram os tokens do Oceano Vazio. Tudo bem, isso será de benefício mútuo. Zhao Feng fez uma pausa por um momento e continuou: quanto à recompensa, dependerá da conveniência que me trará. Obrigado. Xiao Enmia soltou um longo suspiro em seu coração. Capitão, posso saber do motivo para vir ao Palácio Espiritual do Oceano Vazio? Pois desse modo posso te ajudar melhor. Xiao Enmia limpou o suor da testa e seguiu Zhao Feng de perto. Guie-me primeiro. Agindo calmamente, Zhao Feng não respondeu imediatamente. Tudo bem, acompanhem-me. Xiao Enmia parecia animado e apresentou o palácio espiritual a Zhao Feng e companhia. Edifícios altos e elegantes surgiram e, a maioria deles possuíam guardas ao redor. Meu senhor, veja, prédios onde há guardas estacionados são locais de negociações oficiais, cobrindo 90% das transações do Oceano Sem Fim, como técnicas de herança, pílulas espirituais, tesouros espirituais, montaria voadoras, armas, embarcações, escolta armada, casas de jazz. Xiao Enmia começou a explicar. Oficiais. Zhao Feng percebeu que, os prédios onde haviam guardas, eram locais pertencentes ao Palácio Espiritual do Oceano Vazio. Mais precisamente, isso pertencia a um domínio espiritual Terra Santa. Esses locais oficiais são justos e imparciais, sem truques e seguros. Mas, por outro lado, o preço é ligeiramente superior ao valor de mercado. Xiao Enmia acrescentou. Depois disso, os olhos de Zhao Feng pousaram nas lojas particulares que não tinham guardas. Essas lojas também são muito diversificadas e mais formais, com algumas delas não sendo menor que as oficiais. Por trás delas estão, em maioria, grandes forças ou famílias. Até mesmo facções 2 estrelas. Xiao Enmia continuou. Entre suas excursões, belos cenários com paisagens cheias de flores e pássaros surgiam. Aqui está destinado ao mercado livre, onde ocorrem transações privadas entre o vendedor e cliente. Há vantagens e desvantagens, como situações caóticas e falta de proteção, mas ganha na flexibilidade e liberdade. O grupo chegou ao Mercado Livre. O Mercado Livre estava cheio de gritos de pechinchas, como de uma feira livre. A maior parte das pessoas aqui, tanto o vendedor quanto o cliente, tinham o cultivo no Reclord verdadeiro, com alguns poucos no meio passo reino núcleo da origem e no pequeno reino núcleo da origem. Havia até mesmo um ou outro lorde soberano do grande reino núcleo da origem que vieram ao Mercado Livre tentar sua sorte. Se tiver sorte, é possível até mesmo encontrar armas divinas a preço de repolho. Xiao Enmia riu. Este lugar parece uma bagunça e com todo o tipo de pessoa. Como alguém pode conseguir um bom tesouro aqui? Loulan Zisui perguntou incrédula. Seu olhar pousou principalmente nas lojas oficiais ou em outras de maior porte. O que esta senhora disse está incorreto. Xiao Enmia balançou a cabeça e falou em um tom misterioso. 10 anos atrás, um lorde soberano comprou metade de um artefato antigo, o pingente celestial Coração de Deus, por apenas 100 pedras de cristal primordial de qualidade superior. Seu valor superou o de qualquer item nível terra comum.
Mais tarde, esse Lorde Soberano usou essa metade do pingente celestial coração de Deus e cultivou-a por muitos anos, chegando ao reino vazio espiritual de uma só vez, chocando muitos arquipélagos e até mesmo os domínios espirituais Terra Santa. Item da Era Antiga, o pingente celestial coração de Deus. O coração de Zhao Feng acelerou. Ele não achava que houvesse um item tão único aqui. A primeira era deste mundo foi a Era Primordial que, em seguida, após a Era Antiga, se transformou no atual universo. A Era Antiga foi a era mais próxima ao período da destruição do continente desolado, que estava repleta de mitos e lendas. Miau, miau. Não se sabe quando, mas o pequeno gato ladrão que estava no ombro de Zhao Feng teve seus olhos fixados em uma direção. Que tipo de lugar é aquele? Alguns membros do grupo lançaram seus olhares para uma enorme arena que era 10 vezes maior que a maior arena do domínio Flor Azul. A enorme arena cobriu centenas de quilômetros com algumas plataformas de combate no meio e áreas de espectadores ao redor. Essa é a Arena do Oceano Vazio, ela está sob a supervisão do Palácio Espiritual do Oceano Sem Fim. Há disputas amistosas, bem como jogos de azar e até batalhas de vida ou morte que são usadas geralmente para resolver conflitos. Xiao Enmia sorriu e disse. Neste momento, na arena do Oceano Vazio, o Yuan-Ti dos céus e da terra começou a se agitar. Uma batalha entre soberanos. Zhao Feng só podia ver as sombras e sentir a aura dentro da arena, mas ele não conseguia ver os detalhes. Desde alguns dias atrás, 2 gênios da Terra Santa do verdadeiro marcial entraram na arena, tornando-a muito movimentada e popular. Com a taxa de entrada que a arena cobra por dia, ela já arrecadou uma enorme quantia de pedras de cristal primordial. Xiao Enmia suspirou. Gênios da Terra Santa do verdadeiro marcial. Lowlands e Sui, bem como os demais tripulantes ficaram cheios de respeito e curiosidade. Havia apenas 3 domínios espirituais Terra Santa dentro do Mar Azul, e cada uma delas, sem dúvidas nenhuma, era uma lendária e transcendental terra espiritual. Somente nos domínios espirituais Terra Santa é que facções 3 estrelas podem ser geradas. Zhao Feng não pôde deixar de sentir uma pitada de curiosidade sobre quão fortes eram os gênios de uma Terra Santa. Até hoje ele só havia trocado golpes com gênios de forças de nível facção 2 e 2 meio estrelas. Na realidade, Lu Tianyi não era nem o principal discípulo da seita espiritual da Lua Pura. Afinal de contas, havia um limite de idade para entrar nas ruínas do Sagrado Roxo. Quanto a esses principais gênios dessas forças de nível 2 e 3 estrelas, Zhao Feng nunca se deparou com um antes. De acordo com o que ele sabia, uma força pode até ser 10 vezes mais forte que outra de mesmo nível de estrela. Por exemplo, a diferença entre uma comum e outra no ápice do nível facção 2 estrelas. Assim como uma facção 1 estrela, como a seita demoníaca Lua Escarlate que, antigamente foi capaz de lutar contra as 10 grandes facções do continente. Se o capitão estiver interessado, podemos entrar e dar uma olhada. Xiao Enmia sugeriu. Claro, vamos ver como são esses gênios de um domínio espiritual Terra Santa. Zhao Feng estava bastante curioso. Sou. O grupo do navegador dos céus Trovão Azul voou em direção à arena com Xiao Enmia liderando-os. De repente, ao se aproximar da arena do Oceano Vazio, o óleo espiritual de Deus e a linhagem sanguínea de Zhao Feng emitiram um ligeiro tremor. Quando Zhao Feng e companhia entraram na arena, havia muitas pessoas voando em direção à arena. Entre eles havia um lorde soberano do grande reino núcleo da origem usando um antigo Cheongsan preto que foi seguido por homem e uma mulher. Este homem e mulher eram jovens e extremamente belos.
Ok, desta vez viemos para o palácio espiritual do oceano vazio para lidarmos com o corpo da baleia gigante do oceano sem fim, qual também servirá para ampliar seus horizontes. Afinal, até eu estou interessado nesses gênios dos domínios espirituais Terra Santa. O Lorde Soberano de Cheongsan Preto disse sorrindo.